Benedito Augusto de Carvalho dos Santos nasceu em Aracati em 3 de janeiro de 1886. Filho de Benedito Augusto dos Santos e Maria Ermelinda Carvalho dos Santos. Bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Recife, sendo depois professor catedrático mediante concurso público da Faculdade de Direito do Ceará. Em 1920, foi nomeado professor do Colégio Militar do Ceará, transferido depois para o Rio de Janeiro. No magistério militar, atingiu o generalato. Foi vice-presidente do Estado do Ceará, deputado federal e interventor federal em 1945 e 1946. Foi ainda membro do Conselho Nacional de Educação e pertenceu à Academia Cearense de Letras. A casa está praticamente fechada. Mora alguém porque é um sobrado, né? Que antigamente as casas daqui, que eram sobrado, embaixo era comércio. E então eles moravam lá no primeiro andar, né? E embaixo eu já conheci ela sendo até de impressão de jornal e tudo, sabe? Hoje tem alguém que mora lá, mas na parte de baixo eu não sei como é, totalmente assim, como é que ela está sendo. Porque ela foi vendida, né, para a família Freire e tudo, e a família morou muito tempo. Eu conheci já a família Freire. A família de Beni Carvalho foi no século XIX e talvez começo do século XX, né? Estiveram lá, depois venderam a casa e foram embora porque os pais dele morreram e eles, os filhos que estudavam, iam embora do Aracati, não ficavam no Aracati, porque aqui não tinha colégio nessa época, né? Eles iam estudar fora. Não tinha, tanto que ele se formou em Direito em Recife, quer dizer que nem em Fortaleza ainda era difícil, né? Não tinha. A casa dele, comparando antigamente e atualmente, percebe muita diferença? Não, desde que eu conheci está do mesmo jeito, né? Pelo menos a frente, né? Agora, porque dentro é fechada, a gente nem vê, né? Conta pra gente o que a senhora sabe, um pouquinho a respeito da história, da vida de Beni Carvalho. Ele foi estudar fora, né? Se formou e ele era um rapaz muito inteligente, tanto que ele escreveu vários livros, tem poesias dele, tem aquela poesia que é linda dele, Protofonia do Jaguaribe. Eu tenho até aqui a poesia Protofonia do Jaguaribe. É muito bonita, é linda essa poesia, de autoria dele. Ele escreveu vários livros, era muito preparado e ele teve uma vida bem desenvolvida politicamente. Ele não só na parte de letras, ele se destacou, né? Escrevendo em jornais, em revistas, mas também na parte política, né? Porque ele chegou a ser interventor do Ceará, assumiu quando o Menezes Pimentel saiu, foi pouco tempo, talvez uns 2 meses, talvez uns poucos meses, e foi deputado federal, e se envolveu muito assim, trabalhando política. Ele trabalhou pedindo para ser feita a ponte sobre o Rio Jaguaribe e tudo. Ele foi uma pessoa muito bonita, foi uma pessoa ilustre e que merece todas as honras dos aracatienses.
Só para ressaltar, a senhora foi a primeira diretora da Escola Beni Carvalho, não é? Fui a primeira diretora. Quando a escola foi criada, que o senhor Armando Rocha botou o nome dele, deu à escola o nome dele, me convidou para eu ser diretora. Beni Carvalho foi uma pessoa muito estimada pelos cearenses. Destacou-se nas letras e escreveu inúmeras obras. Em sua homenagem, temos na nossa cidade uma rua e uma escola em seu nome. E sem esquecer da casa em que morou, que fica na Avenida Coronel Alexandrito, número 1039. Atualmente, a casa em que morava possui moradores. A casa aparenta não ter sofrido muitas reformas ao longo do tempo. Seu aspecto mantém um certo toque de antiguidade ao que era o lar de Beni de Carvalho. A Socorro Matos encantou-se por sua história, que até escreveu um livro em sua homenagem, com o nome Conhecendo um pouco da vida de Beni de Carvalho. Beni Carvalho era casado com Branca da Cunha Figueiredo. Ele apaixonou-se por ela quando a moça estava tocando piano, Sonata ao Luar, de Beethoven. Beni e Branca tiveram 2 filhas, Branca e Helena Maria. Ambas residem no Rio de Janeiro e, por coincidência, moram na rua Bolões de Carvalho. Eu escrevi esse livro, Beni Carvalho, que eu sempre digo que eu não escrevi, eu compilei a história, as poesias de Beni Carvalho, por ter trabalhado 31 anos na Escola de Ensino Fundamental e Médio Beni Carvalho. E como eu trabalhava lá e já estava próximo de me aposentar, eu achei necessário deixar alguma obra, alguma coisa, algumas pesquisas sobre ele, porque muitas vezes os próprios alunos, os professores não conhecem a história do patrono daquela escola. Por esta razão, foi que resolvi pesquisar sobre o patrono Beni Carvalho e escrevi. Como ele era uma pessoa importante para a cidade, foi por isso que eu escrevi esta obra. Faça uma pequena descrição da pessoa que foi Beni Carvalho. Beni Carvalho, ele foi professor, jurista, advogado, poeta, filólogo. Beni Carvalho foi tudo isso, deputado federal, interventor federal. Por isso que eu escrevi, por isso que eu compilei as poesias de Beni Carvalho. O que a senhora sabe a respeito da casa dele? Da casa de Beni Carvalho eu sei pouco. Ele nasceu na rua Coronel Alexandrito, na casa de número 1039. É um casarão antigo, mas ele também foi proprietário de uma casa na Pedra do Chapéu, no Fortim. E lá nessa Pedra do Chapéu, se você pegar o livro, você vai ver as poesias que ele escreveu lá. Quem diz que foram lá foi a filha dele, Helena, que ela veio aqui em Aracati e ela me mostrou as poesias. Inclusive, ela trouxe para mim um livro, Chama Extinta. Olha a escrita antiga, a antiga ortografia de Chama Extinta. Este livro foi de 1937, que ele escreveu as poesias. E entre essas poesias, tem uma que a filha dele disse que ele fez no Fortim, e eu quero dizer só o primeiro estrofe. Ela é bem grande, não adianta dizer toda, só o primeiro estrofe. E você pode ver que realmente foi por aqui que ele escreveu. Românticos, desse livro Chama Extinta. Sugestiva lua pelo céu vagueia, tão serena e bela que me faz pensar em longínqua praia de alvacenta areia, onde outrora havia pequenina aldeia, solitária e linda namorando o mar. Vamos mostrar também o seu livro, né, para quem está em casa.
O meu livro é este, Conhecendo um pouco da vida de Beni Carvalho. E esse aqui, como eu já disse, são as poesias que ele escreveu. Está no livro Chama Extinta, e eu passei para este livro. E foi muito emocionante. Foi por isso, porque como era difícil a gente pesquisar sobre ele, e eu não tinha mais aonde pesquisar. E quando foi um dia, eu estava no Colégio Marista, quando Jerônimo Muniz Galvão, que ainda pertence ao Beni Carvalho, me telefonou que tinham chegado 2 pessoas na escola me procurando. E ele disse assim: Socorro, são as pessoas que você quer mais conhecer. Aí eu disse logo, são as filhas de Beni Carvalho. E corri para lá, quando cheguei era uma filha de Beni Carvalho. Eu disse no início a Helena, mas não era, a Branca. E a Juliana, que era neta da Branca, né? E então nós passamos uma tarde passeando pela cidade, eu mostrando a cidade, fomos às rádios e fomos lá no sítio, lá no Chapéu, na Pedra do Chapéu. E foi muito interessante. Aí quando ela chegou no Rio de Janeiro, ela mandou para mim este livro, Chama Extinta, né? E aí foi quando ela conversou muito sobre ele que deu para fazer esse opúsculo, né? E ultimamente eu senti outra emoção. Um amigo nosso aqui de Aracati, um advogado, Vicente Oliveira, e o outro irmão dele também é advogado, é Jefferson Oliveira. Eles foram ao Piauí e lá no Memorial Tertuliano Brandão Filho, ele estava, essa espécie de um museu, e eles estavam olhando lá as fotografias, as coisas, quando de repente eles, lendo uma turma de bacharéis de 1911, estava entre eles a foto Beni Carvalho. E este rapaz telefonou para mim se Beni Carvalho tinha concluído o curso de Direito em Recife, em 1911. Pode mostrar a foto também? Posso, e eu confirmei. As duas. E eu confirmei. Isso aqui é a foto de todos estes, né? E aqui, está aqui, Beni Carvalho, Ceará. Né? E ele fotografou a foto lá, original, ele tirou uma cópia e trouxe para mim. Então, eu fiquei muito emocionada e muito agradecida, né? Por saber que o nosso Beni Carvalho foi uma pessoa assim tão conhecida, né, tão importante, que está, como eu já disse, em diversos lugares, né, a fotografia, recebendo o nome de ruas, né, como em Recife, no próprio Rio de Janeiro também. A Helena, a Branca, disse que no Rio de Janeiro também tem uma rua com o nome de Beni Carvalho, né? Então, por isso e que eu acho que as pessoas, os alunos, os professores da escola devem conhecer mais um pouco da história deste homem. Do Ceará